Capítulo 2. Você, Quaresma, é um visionário. 8 horas da manhã. A cerração ainda envolve tudo. Do lado da terra, mal se enxergam as partes baixas dos edifícios próximos. Para o lado do mar, então, a vista é impotente contra aquela treva esbranquiçada e flutuante, contra aquela muralha de flocos e opaca que se condensa ali e aqui, em aparições, em semelhanças de coisas. O mar está silencioso. Há grandes intervalos entre o seu fraco marulho. Vê-se da praia um pequeno trecho, sujo, coberto de algas, e o odor da maresia parece mais forte com a neblina. Para a esquerda e para a direita é o desconhecido, o mistério. Entretanto, aquela pasta espessa de uma claridade difusa está povoada de ruídos. O chiar das serras vizinhas, os apitos de fábricas e locomotivas, os guinchos de guindastes dos navios enchem aquela manhã indecifrável e taciturna. E ouve-se mesmo a bulha compassada de remos que ferem o mar. Acredita-se, dentro daquele decoro, que é Caronte, que traz a sua barca para uma das margens do Estige. Atenção! Todos perscrutam a cortina de névoa pastosa. Os rostos estão alterados. Parece que do seio da bruma vão surgir demônios. Não se ouve mais a bulha. O Scaler afetou-se. As fisionomias respiram aliviadas. Não é noite, não é dia. Não é o dilúculo, não é o crepúsculo. É a hora da angústia. É a luz da incerteza. No mar, não há estrelas nem sol que guiem. Na terra, as aves morrem de encontro às paredes brancas das casas. A nossa miséria é mais completa e a falta daqueles mudos marcos da nossa atividade, da mais forte percepção do nosso isolamento no seio da natureza grandiosa. Os ruídos continuam, e como nada se vê, parece que vêm do fundo da terra ou são alucinações auditivas. A realidade só nos vem do pedaço de mar que se avista, marulhando com grandes intervalos, fracamente, tenuemente, a medo, de encontro à areia da praia, suja de bodelhas, algas e sargaços. Aos grupos, após o rumor dos remos, os soldados deitaram-se pela relva que continua à praia. Alguns já cochilam. Outros procuram com os olhos o céu através do nevoeiro que lhes umedece o rosto. O cabo Ricardo Coração dos Outros, de rifle à mão e gorro à cabeça, sentado numa pedra, está de parte, sozinho, e olha aquela manhã angustiosa. Era a primeira vez que via a cerração assim, perto do mar, onde ela faz sentir toda a sua força de desesperar. Em geral, ele só tinha olhos para as alvoradas claras e purpurinas, macias e fragrantes. Aquele amanhecer brumoso e feio era uma novidade para ele. Sob o fardamento de cabo, o menestrel não se aborrece. Aquela vida solta da caserna vai-lhe bem na alma. O violão está lá dentro e, em horas de folga, ele o experimenta, cantarolando em voz baixa. É preciso não enferrujar os dedos. O seu pequeno aborrecimento é não poder, de quando em quando, soltar o peito. O comandante do destacamento é Quaresma, que talvez consentisse. O major está no interior da casa que serve de quartel, lendo. O seu estudo predileto é agora artilharia. Comprou compêndios, mas como sua instrução é insuficiente, da artilharia vai à balística, da balística à mecânica, da mecânica ao cálculo e à geometria analítica. Desce mais a escada, vai à trigonometria, à geometria e à álgebra e à aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima após um rosário de consultas, de compêndio em compêndio. E leva assim aqueles dias de ócio guerreiro, enfronhado na matemática,
nessa matemática rebarbativa e hostil aos cérebros que já não são mais moços. Há no destacamento um canhão Krupp, mas ele nada tem a ver com o mortífero aparelho. Contudo, estuda a artilharia. É encarregado dele o tenente Fontes, que não dá obediência alguma ao patriota major. Quaresma não se incomoda com isso. Vai aprendendo lentamente a servir-se de boca de fogo e submete-se à arrogância do subalterno. O comandante do Cruzeiro do Sul, o Bustamante, da barba mosaica, continua no quartel, superintendendo a vida do batalhão. A unidade tem poucos oficiais e muito poucas praças, mas o Estado paga o pré de 400. Há falta de capitães. O número de alferes está justo, o de tenentes, quase. Mas já há um major que é Quaresma, e o comandante Bustamante, que, por modéstia, se fez simplesmente tenente-coronel. Tem 40 praças o destacamento que Quaresma comanda, 3 alferes, 2 tenentes, mas os oficiais pouco aparecem. Estão doentes ou licenciados e só ele, o antigo agricultor do Sossego, e um alferes, Polidoro. Este mesmo só à noite estão a postos. Um soldado entrou. Senhor comandante, posso ir almoçar? Pode. Chama-me o Cabo Ricardo. A praça saiu capengando em cima de grandes botinas. O pobre homem usava aquela peça protetora como um castigo. Assim que se viu no mato que levava à sua casa, tirou-as e sentiu pelo rosto o sopro da liberdade. O comandante chegou à janela. A cerração se ia dissipando. Já se via o sol que brilhava como um disco de ouro fosco. Ricardo, coração dos outros, apareceu. Estava engraçado dentro do seu fardamento de caporal. A blusa era curtíssima, sungada. Os punhos lhe apareciam inteiramente e as calças eram compridíssimas e arrastavam no chão. Como vais, Ricardo? Bem, e o senhor major? Assim. Quaresma deitou sobre o inferior e amigo aquele seu olhar agudo e demorado. Andas aborrecido, não é? O trovador sentiu-se alegre com o interesse do comandante. Não. Para que dizer, major, que sim? Se a coisa for assim até o fim, não é mal. O diabo é quando há tiro. Uma coisa, major. Não se poderia, assim, aí pelas horas em que não há que fazer, ir nas mangueiras, cantar um pouco. O major coçou a cabeça, alisou o cavanhaque e disse: Eu não sei. O senhor sabe que isto de cantar baixo é remar em seco. Dizem que no Paraguai... Bem, cante lá, mas não grite, hein? Calaram-se um pouco. Ricardo ia partir quando o major recomendou: Manda-me trazer o almoço. Quaresma jantava e almoçava ali mesmo. Não era raro também dormir. As refeições eram-lhe oferecidas por um frege próximo e ele dormia em um quarto daquela edificação imperial. Porque a casa em que se acantonara o destacamento era o pavilhão do imperador, situado na antiga quinta da Ponta do Caju. Ficavam nela também a estação da estrada de ferro do Rio Douro e uma grande e bulhenta serraria. Quaresma veio até a porta, olhou a praia suja e ficou admirado que o imperador a quisesse para banhos. A cerração se ia dissipando inteiramente. As formas das coisas saíam modeladas do seio daquela massa de névoa pesada. E satisfeitas, como se o pesadelo tivesse passado, primeiro surgiam as partes baixas, lentamente, e por fim, quase repentinamente, as altas. À direita havia a Saúde, a Gamboa, os navios de comércio, galeras de 3 mastros, cargueiros a vapor, altaneiros barcos a velas que iam saindo da bruma e, por instantes, aquilo tudo tinha um ar de paisagem holandesa. À esquerda era o Saco da Raposa, o Retiro Saudoso, a Sapucaia horrenda, a Ilha do Governador, os órgãos azuis, altos de tocar no céu. Em frente, a Ilha dos Ferreiros, com os seus depósitos de carvão.
e alongando a vista pelo mar sossegado, Niterói, cujas montanhas acabavam de recortar-se no céu azul à luz daquela manhã atrasada. A neblina foi-se e um galo cantou. Era como se a alegria voltasse à terra, era uma aleluia. Aqueles chiados, aqueles apitos, os guinchos, tinham um acento festivo de contentamento. Chegou o almoço e o sargento veio dizer a Quaresma que havia 2 deserções. Mais 2? Fez admirado o major. Sim, senhor. O 125 e o 320 não responderam hoje à revista. Faça a parte. Quaresma almoçava. O tenente Fontes, o homem do canhão, chegou. Quase nunca dormia ali, pernoitava em casa e durante o dia vinha ver as coisas como iam. Uma madrugada ele não estava. A treva ainda era profunda. O soldado de vigia viu lá, ao longe, um vulto que se movia dentro da sombra, resvalando sobre as águas do mar. Não trazia luz alguma, só o movimento daquela mancha escura revelava uma embarcação e também a ligeira fosforescência das águas. O soldado deu rebate. O pequeno destacamento pôs-se a postos e Quaresma apareceu. O canhão, já! Avante! Ordenou o comandante e, em seguida, nervoso, recomendou. Esperem um pouco. Correu à casa e foi consultar os seus compêndios e tabelas. Demorou-se e a lancha avançava. Os soldados estavam tontos e um deles tomou a iniciativa, carregou a peça e disparou-a. Quaresma reapareceu correndo, assustado, e disse, entrecortado pelo resfolegar: Viram bem a distância, a alça, o ângulo? É preciso ter sempre em vista a eficiência do fogo. Fontes veio e, sabendo do caso no dia seguinte, riu-se muito. Ora, major, você pensa que está em um polígono fazendo estudos práticos? Fogo para diante! E assim era. Quase todas as tardes havia bombardeio, do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar. E tanto os navios como os fortes saíam incólumes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião, porém, que acertavam. Então os jornais noticiavam: Ontem, o Forte Acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com o canhão tal, meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal retificava, a pedido da bateria do Cais Farru, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida, quando aparecia uma carta de Niterói, reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. O tenente Fontes chegou e esteve examinando o canhão com o faro de entendedor. Havia uma trincheira de fardos de alfafa e a boca da peça saía por entre os fiapos da palha, como as goelas de um animal feroz oculto entre ervas. Olhava o horizonte, depois de exame atento ao canhão, e considerava a Ilha das Cobras, quando ouviu o gemer do violão e uma voz que dizia: Prometo pelo Santíssimo Sacramento. Dirigiu-se para o local de onde partiam os sons e se lhe deparou este lindíssimo quadro. À sombra de uma grande árvore, os soldados deitados ou sentados em círculo, em torno de Ricardo, coração dos outros, que entoava endechas magoadas. As praças tinham acabado de almoçar e beber a pinga, e estavam tão embevecidas na canção de Ricardo que não deram pela chegada do jovem oficial. Que é isto? Disse ele severamente. Os soldados levantaram-se todos em continência, e Ricardo, com a mão direita no gorro, perfilado, e a esquerda segurando o violão que repousava no chão, desculpou-se. Seu tenente, foi o major quem permitiu. Vossa Senhoria sabe que, se nós não tivéssemos ordem, não iríamos brincar. Bem, não quero mais isto, disse o oficial. Mas, objetou Ricardo, o senhor Major Quaresma? Não temos aqui Major Quaresma. Não quero, já disse. Os soldados debandaram e o tenente Fontes seguiu para a velha casa imperial, ao encontro do major do Cruzeiro do Sul.
Quaresma continuava no seu estudo, um rolar de Sísifo, mas voluntário para a grandeza da pátria. Fontes foi entrando e dizendo: Que é isto, seu Quaresma? Então o senhor permite cantorias no destacamento? O major não se lembrava mais da coisa e ficou espantado com o ar severo e ríspido do moço. Ele repetiu: Então o senhor permite que os inferiores cantem modinhas e toquem violão em pleno serviço? Mas que mal faz? Ouvi dizer que em campanha e a disciplina e o respeito. Bem, vou proibir, disse Quaresma. Não é preciso, já proibi. Quaresma não se deu por agastado. Não percebeu motivo para agastamento e disse com doçura: Fez bem. Em seguida, perguntou ao oficial o modo de extrair a raiz quadrada de uma fração decimal. O rapaz ensinou-lhe e eles estiveram cordialmente conversando sobre coisas vulgares. Fontes era noivo de Lalá, a terceira filha do general Albernaz, e esperava acabar a revolta para efetuar o casamento. Durante 1 hora, a conversa entre os dois versou sobre este pequenino fato familiar a que estavam ligados aqueles estrondos, aqueles tiros, aquela solene disputa entre duas ambições. Subitamente, a corneta feriu o ar com a sua voz metálica. Fontes assestou o ouvido. O major perguntou: Que toque é? Sentido. Os dois saíram. Fontes perfeitamente fardado. E o major apertando o talim, sem encontrar jeito, tropeçando na espada venerável que teimava em se lhe meter entre as pernas curtas. Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão. O canhão tinha ao lado a munição necessária. Uma lancha avançava lentamente, com a proa alta assestada para o posto. De repente, saiu de sua borda um golfão de fumaça espessa. Queimou! Gritou uma voz. Todos se abaixaram. A bala passou alto, zunindo, cantando inofensiva. A lancha continuava a avançar impávida. Além dos soldados, havia curiosos, garotos a assistir o tiroteio, e fora um destes que gritara: Queimou! E assim sempre. Às vezes, eles chegavam bem perto à tropa, às trincheiras, atrapalhando o serviço. Em outras, um cidadão qualquer chegava ao oficial e muito delicadamente pedia: O senhor dá licença que dê um tiro? O oficial acedia. Os serventes carregavam a peça e o homem fazia a pontaria e um tiro partia. Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bombardeio, num segundo o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se binóculos, e tanto os velhos como as moças, os rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma representação de teatro. Queimou Santa Cruz! Agora é o Aquidabã! Lá vai! E dessa maneira, a revolta ia correndo familiarmente, entrando nos hábitos e nos costumes da cidade.